Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso tempo de celebração. E neste mês, de uma forma muito especial, estamos falando sobre famílias. E o nosso tema, famílias que influenciam a sociedade. Desde a sexta-feira à noite já estamos tendo palestras e a sequência nesse mês é toda sexta-feira à noite uma palestra, domingo de manhã e domingo à noite, falando sobre famílias. E hoje de manhã nós começamos lá em Êxodo capítulo 20, que é o nosso texto básico, olhando para os 10 mandamentos e olhando o primeiro mandamento que nos levou a sermos desafiados a amar ao único Deus. E agora à noite a gente vai ver o segundo mandamento. Mas recapitulando, os 10 mandamentos, a gente aprendeu que os primeiros 4 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, do nosso amor a Deus. E os demais diz respeito ao nosso amor ao próximo. E é isto que Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, quando questionado sobre qual é ou era o maior mandamento. E é isso que nós aprendemos hoje pela manhã. O nosso amor a Deus, ele é demonstrado pelo fato de não termos outros deuses. E agora à noite, o nosso foco será falar sobre a adoração a Deus, que é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem esculpida. Então, a nossa adoração, para que sejamos famílias que influenciem a sociedade, a nossa adoração deve ser dedicada ao único Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas antes de continuarmos, crianças, peguem a folha e vamos desenhar. E o desenho de vocês hoje será o seguinte: deitem a folha e vocês vão desenhar um coração. Pode desenhar um coração grande, e aí então dentro do coração vocês vão desenhar uma família. Então o coração, e vão desenhar uma família dentro do coração, tá bom? Depois, como que saindo desse coração e indo para o alto, vários outros corações. Então, desse coração que vocês desenharam a família dentro, outros corações saindo para o lado ou para o alto. Por quê? Porque no lado vocês vão desenhar a cruz. Nossos desenhos quase sempre têm a cruz. E este desenho com um coração, com a família dentro, e outros corações saindo e indo em direção à cruz, é para representar que as famílias devem amar e adorar ao Deus verdadeiro, um só Deus. E é desta maneira que as nossas famílias vão, de fato, influenciar a sociedade. Olha aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fala conosco. Ajuda-nos a entender o quão é importante nós, como famílias, adorarmos a um único Deus, ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que conseguimos, pelo Teu Santo Espírito, entender essas verdades e nos curvarmos somente ao Senhor em adoração. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro mandamento, então, que nós vimos hoje pela manhã, dizia respeito ao amar a Deus. Agora, o segundo mandamento fala sobre a adoração a Deus. Enquanto o primeiro falava sobre o amor a Deus, isto é, amar somente a Ele, não ter outros deuses para ocupar o lugar dele, agora diz respeito à ação de adorar outros deuses. Quer dizer, não deve adorar nenhum outro Deus. Mas o que é idolatria? Idolatria é quando a gente acredita ou diz que alguma coisa ou alguém que não o Deus verdadeiro tem algum poder
e é capaz de fazer alguma coisa para resolver os nossos problemas, ou nos dar alguma direção, ou mesmo nos garantir a salvação, paz, alegria, esperança e tudo mais que nós desejamos. Então, idolatria é quando eu retiro de Deus todo esse poder, ou desvio de Deus esse poder que é dele, mas eu entendo que não, então eu coloco isso em alguma outra coisa. E daí então eu oro a esta pessoa ou a esta coisa, eu me curvo diante dela, eu então dedico a minha vida a ela, a minha veneração a ela. Isto é idolatria. E as formas são as mais diversas. As que a gente mais conhece é quando há uma imagem feita por mãos humanas, indicando alguma figura do passado ou mesmo do presente, figuras de animais, figuras de astros, estrelas, sol, lua, figuras da natureza, e aí cada pessoa vai criando o seu estilo de adoração. Existem formas, digamos assim, um pouco mais que não envolve necessariamente uma imagem feita, mas a adoração ela é dedicada a uma pessoa, a um líder, por exemplo, que de repente ainda está até vivo ou não, mesmo que não tenha uma figura dele, mas toda a veneração de um povo, de uma pessoa, é dedicado a esta pessoa, a este líder. Há aqueles que adoram a natureza, não fazem necessariamente uma imagem, mas adoram os elementos da natureza. Tem aqueles que são supersticiosos e fazem disso uma espécie de Deus na sua vida. São pessoas que acreditam nas previsões e não saem de casa antes de verem as previsões para a sua vida, para a data em que ele nasceu, e aí então ele vai seguindo tudo isso. São pessoas que não deixam, por exemplo, ou não saem pela mesma porta que entraram, pessoas que colocam lá a vassoura atrás da porta na posição correta, pessoas que andam com algum tipo de amuleto acreditando que aquilo faz alguma coisa, ou tem na sua casa alguma planta que, olha, esta planta traz sorte, ou esta planta espanta o mal olhado. Superstições. E interessantemente que estas superstições estão presentes inclusive no meio cristão, no meio evangélico. Por exemplo, tem gente que acha que a Bíblia que foi da avó ou da mãe ou de alguém do lado do passado da sua família é uma Bíblia milagrosa, ninguém pode tocar, ninguém pode relar, porque é a Bíblia não sei de quem, e começa a idolatrar isso. Pessoas que vivem e idolatram a caixinha de promessas, que tem aqueles vários versículos selecionados. Tem pessoa que não lê a Bíblia, mas lê a caixinha, os textos da caixinha de promessas todo dia. E olha, se não lê aquilo, parece que o dia não vai dar certo. Hoje eu digo que a gente tem uma caixinha de promessa modernizada, que são aquelas mensagens que a gente recebe do nosso celular, né, daqueles programas de aplicativos de Bíblia. Nós temos pessoas que acreditam naquele copo d'água colocado lá sobre no momento da oração, e se não for aquele pastor orando, não vai funcionar. Então tudo isso são superstições. Olha, nós acreditamos no azeite que vem de Jerusalém, nós acreditamos nas águas lá do Rio Jordão, nós acreditamos que tem poder o sal lá do Mar Morto. Tudo isso são superstições. Nós acreditamos naquele irmão cuja oração é uma oração forte. Se for ele orando, agora a coisa vai dar certo. Tudo isso acaba sendo idolatria. E vocês perceberam que em todos nós, independente de sermos ou não cristãos, nós podemos cair na idolatria, porque é fácil nós conferirmos poder a alguma coisa, ou a alguém, ou até mesmo a um lugar, e acreditar que aquilo tem mais poder do que o próprio Deus. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, João capítulo 4, ele vai dizer para ela que Deus iria chegar a hora, e de fato já havia chegado,
em que Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E ele também diz para ela, e a questão não é se é neste monte ou naquele monte, porque os samaritanos acreditavam que o lugar sagrado, vamos assim dizer, da adoração, o grande lugar, era o Monte Gerizim. E por quê? Porque eles acreditavam que, de fato, aquele era um monte sagrado. Para eles, aquele Monte Gerizim era o local onde Abraão esteve para sacrificar Isaque. Já os judeus acreditavam que era em outro local, lá no Monte Sião. Então, para eles aquilo era importante. Aí o Senhor Jesus falou, não confira poder a lugar, porque o que deve ser adorado é aquele que tem o verdadeiro poder e tem todo o poder, que é Deus. A idolatria, então, nada mais é do que você desviar de Deus o poder que pertence a Ele, acreditando a lugares, pessoas, a coisas, a animais, a qualquer outra coisa, dizendo elas são realmente aquilo que tem o poder. E quando a gente lê aqui, Êxodo capítulo 20, lá no versículo 4, a gente vai ver que não era para ser feito nenhum tipo de imagem daquilo que havia no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas, não era para se curvar diante delas, porque tudo isso se torna idolatria, não era para cultuá-las, não era para prestar culto algum a elas. E a gente consegue observar que no mundo que nós vivemos, constantemente nós tendemos a criar deuses e começar a adorar esses deuses. Primeiramente nós começamos a amá-los e aí então nós começamos a cultuá-los, viver para promover a glória deles. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba incorrendo em alguns perigos. A idolatria, ela é perigosa, muito perigosa. Veja aí na sua Bíblia, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Se você estiver com a sua Bíblia, na Bíblia católica, é o Salmo de número 113. O 113b, porque lá tem 2 113, então é o 113b. Na Bíblia, a versão que nós usamos, ele é o Salmo de número 115. Então, para aqueles que estão com a Bíblia católica, vai olhar no Salmo 113b, o segundo Salmo 113. Nós aqui olhamos o Salmo 115, que é o mesmo texto, só muda a numeração. O texto diz, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com sua vontade. E aí começa, os ídolos deles, dos povos, são de prata e ouro, obra das mãos do homem. E aí vem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. E aí vem o perigo. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Qual é o perigo da idolatria? O perigo da idolatria, além, logicamente, do tratamento de Deus, que nós vimos isto lá, que Deus vai trazer punição até a 3ª e 4ª geração. Além disso, tem o fato de que aqueles que fazem os ídolos, que se entregam à idolatria, que confiam nos ídolos, sejam eles físicos ou não físicos, seja como for, a consequência é que se tornará como eles, aqueles que os fazem e aqueles que o adoram. E como são os ídolos? Eles têm boca, mas não falam. Você será alguém que a sua boca, por exemplo, não proferirá nada para abençoar ao seu próximo. E o segundo mandamento é amar ao próximo.
É o amor ao próximo. Se você tem boca e não fala, você não vai abençoar o próximo. Se você tem olhos, como os ídolos, e não vê, você não vai ver, mesmo tendo olhos, não vai conseguir enxergar a necessidade do próximo. Mas você tem que amar o próximo. Mas se você se tornar como o ídolo que tem olhos, mas não vê, você não verá a necessidade do próximo. Assim como também os seus ouvidos não ouvirão o clamor, o grito de socorro dos pobres, das pessoas necessitadas, do seu próximo. Porque você se tornou como os ídolos. Tem nariz, mas esse nariz também não funciona. Você não tem o sentido funcionando corretamente. Tem mãos, mas não apalpam. Tudo que tiver as mãos, faça conforme as tuas forças, para, entre outras coisas, ajudar o próximo. Tuas mãos não vão se mover para ajudar o próximo, porque você se tornou como o ídolo que foi fabricado e que você adora. Tem pés, mas não andam. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Se você é como ídolo, você não vai sair do seu lugar, porque você não vai andar, não vai se preocupar em se mover em direção ao próximo para anunciar, porque você não fala as boas novas para ele, boas notícias. Vai continuando dizendo que som nenhum sai da sua garganta. Você já imaginou ser alguém totalmente indiferente para com o próximo e automaticamente para com Deus? Sua boca não louva ao Senhor, suas mãos não se levantam para adorar ao Senhor, seus ouvidos estão surdos à voz de Deus. Você acaba sendo alguém que é indiferente para com Deus e para com o próximo, porque você se tornou como um desses ídolos que você adora, ou mesmo que você fez com as suas mãos, ou criou na sua mente. Eis o grande perigo da idolatria. É por isso que a gente volta lá para Êxodo capítulo 20 e vê o conselho que Deus deu para o seu povo após eles terem saído lá do cativeiro do Egito. Agora eles estão no Monte Sinai e o Senhor dá a eles os 10 mandamentos. O primeiro foi, olha, não tenham outros deuses diante de mim. E o segundo, não façam imagem deles, não adorem a eles, não se curvem a eles, não cultuem a eles. Porque há consequência, e qual é? Eu vou punir vocês. E esta punição poderá se arrastar até o futuro. Mas é claro, a gente viu que no versículo 6, Deus não é alguém que tem prazer na punição. O que ele tem prazer mesmo é na misericórdia. O profeta Miqueias vai falar sobre isso também, porque no versículo 6 ele diz: mas sou misericordioso, não só com a terceira e a quarta geração, mas com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O perigo da idolatria não é só a punição de Deus, mas o que nos tornamos ao sermos idólatras. Eu acredito que ninguém deseja ser indiferente para com Deus e indiferente para com o próximo. Todos nós queremos ser alguém ativos no amor para com Deus e no amor para com o próximo. Por isso, nosso grande desafio como famílias é realmente guardar este mandamento também. Se fomos desafiados hoje pela manhã a amar a Deus, não tendo nenhum outro Deus, agora estamos sendo desafiados a não adorar nenhum outro Deus. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer diariamente um exame. Examinarmos a nós mesmos, observarmos se nós estamos inclinados a confiar em alguma coisa ou acreditar que alguma coisa tem poder capaz de nos ajudar mais do que Deus. E este exame tem que ser feito diariamente. Eu preciso entender aquilo que está lá no meu coração, os meus desejos. Se eu não estou começando a confiar demais em mim, isso deve acontecer diariamente. Além disso, eu preciso manter o meu amor e a minha fidelidade sempre crescente para com Deus. E claro, isso vai acontecer por meio da minha comunhão com o Senhor, da minha ligação com Ele por meio da oração. Isso vai acontecer de fato da minha
busca por conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra. Vai envolver a minha vida de adoração diária. Já temos falado aqui, vamos cantar a palavra de Deus, memorizando textos bíblicos e cantando esses textos durante todo o nosso dia, fazendo assim crescer o nosso amor pelo Senhor. Porque se nós nos deixarmos isto passar, o que vai acontecer é que nós vamos nos inclinando cada vez mais para os ídolos. E aquilo que começou como algo extremamente inocente acabará fazendo-nos com que sejamos idólatras, e uma vez idólatras vamos nos tornar como os ídolos. E uma vez como os ídolos, seremos insensíveis para com Deus e para com o próximo. E isso nenhum de nós deseja. E claro, Deus não deseja. Deus quer exclusividade na nossa vida. Ele quer ser e é o único Deus que deve ser adorado. Então Ele quer ser o único Deus na nossa vida. E eu então, você, nós, nossas famílias, precisamos nos voltar para o Senhor e realmente reconhecê-lo como o único Deus na nossa vida, o único que deve ser realmente adorado. Mas o primeiro e grande passo talvez seja aquilo que Tiago disse lá no primeiro capítulo, no versículo 22, ele diz, olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham tudo em prática. Nosso desafio para todos nós é que não sejamos apenas ouvintes dessa mensagem, que talvez você já a conhecia, talvez você já tenha conhecimento pleno destas coisas, mas todos nós sempre corremos o risco de colocar sobre alguma coisa a confiança, acreditando que aquilo poderá fazer algo em nós. Mas hoje estamos sendo de novo desafiados a abandonarmos a idolatria, não nos curvarmos a esses deuses, não adorarmos, não cultuarmos a nenhum deles. Por isso, não podemos ser só ouvintes desta mensagem, mas precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Como vamos fazer isso? Você tem algum ídolo a quem você tem dedicado a sua confiança, dedicado a sua adoração, dedicado o seu culto? Decida abandoná-lo hoje e reconhecer que Jesus é o único que deve ser adorado. Ele é o único Deus verdadeiro, o único que morreu na cruz e ressuscitou, ou foi ressuscitado ao terceiro dia, e hoje está assentado à direita do Pai, e lá Ele intercede por nós, e por meio dele temos acesso direto a Deus. Não precisamos orar a ninguém mais, não precisamos pedir a ninguém para que interceda por nós lá. Jesus é o único. Alguns falam assim, mas Jesus é tão ocupado, Deus é tão ocupado que eu preciso pedir para alguém interceder por mim lá. Deus não é ocupado no sentido de não tem tempo para você. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ouvindo você e ao mesmo tempo ouvindo todas as pessoas que estão clamando ao mesmo tempo. Por isso não há necessidade de você se inclinar a ninguém mais. E lembre-se disso, nenhum Deus, nenhum ídolo que a gente coloque aí como importante, pode pesquisar, nenhum deles morreu na cruz. No sentido como Jesus morreu. Morreu e foi ressuscitado e está vivo. Ninguém, absolutamente ninguém, por melhor que tenham sido muitas pessoas deste mundo, e realmente elas foram maravilhosas, fizeram grandes obras, Deus as usou de maneira incrível para deixar suas marcas positivas no mundo. Mas nenhuma destas marcas supera a Jesus. Jesus é o único que deve ser adorado, deve ser cultuado. E é isso que nós precisamos entender.
É esta mensagem que nós estamos ouvindo e é essa mensagem que nós temos que colocar em prática. Por isso, resolva nesta noite abandonar todos os ídolos, inclusive líderes religiosos, evangélicos que você venera, que você escuta mais o que ele fala do que o que a Bíblia diz. Abandona para servir e cultuar somente a Jesus, que é o único que morreu na cruz, foi ressuscitado, está vivo, intercedendo por nós junto ao Pai e dando-nos acesso ao Pai, e o mais importante, voltará. Voltará, e quando ele voltar, levará consigo aqueles que de fato o têm como Salvador, o têm como Senhor, como o único e verdadeiro Deus. E os que não o têm serão deixados. E aqueles que morrerem antes dele voltar, uma vez que o receberam como Senhor de suas vidas e são salvos, irão para a eternidade com ele no céu. E aqueles que morrerem antes dele voltar, sem tê-lo colocado como o único Deus de suas vidas, talvez até o tenham como um dos deuses da sua vida, mas não dá certo. Deus não aceita isso. Ele quer exclusividade. E caso essas pessoas morram antes dele voltar, estando nessa situação, sem terem entregue sua vida a ele, recebendo-o como Senhor de suas vidas e como Salvador, irão para o inferno, para a eternidade de sofrimento, sem Jesus. Por isso, fica sempre o nosso convite, para que você e a tua família entreguem-se completamente a Jesus, para que sim, adorando somente a Ele, vocês sejam uma família que realmente influenciem a sociedade, ao invés de serem influenciadas pela sociedade. Nós oramos e desejamos que o Espírito Santo de Deus te leve a ter a coragem de renunciar a todos os ídolos e escolher somente Jesus, que é o grande Deus, o único Deus verdadeiro. Nós oramos por isso e queremos orar agora para que você tome essa decisão, encorajado e motivado, levado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para a Tua palavra e descobrirmos que o Senhor é o único que deve ser adorado, que não devemos e não podemos ter nenhum ídolo na nossa vida que não seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e logicamente a Jesus, que é Deus. Que nesta noite pessoas nos mais diversos lugares possam decidir abandonar todos os ídolos e dedicarem suas vidas somente ao Senhor. Oramos para que esta palavra seja não apenas recebida, mas colocada em prática, como disse Tiago. Oramos agradecidos, porque temos a certeza que o Senhor é quem nos deu esse momento para ouvirmos esta palavra. E assim oramos gratos, então, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que a obra do Santo Espírito de Deus seja completada na tua casa, na tua família. E que todos nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. E todos aqueles que quiserem e fazem parte do grupo do WhatsApp da igreja, podem enviar alguma mensagem, um cântico, as crianças enviando os desenhos. Vamos ter o nosso tempo de comunhão. Que Deus abençoe a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor.